Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Blend. E hoje a gente vai falar sobre um blend que não é muito utilizado pelas pessoas. Por que não é muito utilizado, cara? Eu não entendo, porque é um blend maravilhoso. Porque ele é complicado. Quando eu falo complicado, é que não é só apertar um botão que vai dar certo de cara. Às vezes é, mas na maioria das vezes você precisa ajustá-lo para ele ficar perfeito. Eu sei que as pessoas amam usar o Multiply e o Overlay, porque o Multiply e o Overlay, eles são blends maravilhosos e eles são fáceis. Você clica neles, eles aparecem. O resultado é legal, entendeu? Do Multiply e do Overlay também, eu sei. Mas as pessoas deixam de usar tesouros maravilhosos que são os outros blends, porque são um pouco mais complicados, porque precisam de ajustes, porque precisam de entendimento, você precisa entender a dinâmica, como funciona aquele blend. E é exatamente o que eu vou explicar para vocês nesse seriado e em todos os episódios deles com cada blend. Hoje o blend que a gente vai falar sobre, a gente vai discutir sobre, eu vou te explicar minuciosamente como ele funciona. É o Darken. É o blend que faz parte do grupo de blends que tem o objetivo de escurecer a sua imagem. São 5 blends que têm o objetivo de tornar a imagem mais escura, beleza? Aqui nessa aula eu vou explicar para vocês mais ou menos o conceito, mais ou menos não, vou explicar mesmo o que é um conceito de imagem principal e imagem secundária aqui no nosso episódio, na nossa série, beleza? Porque eu vou usar esses termos durante todos os episódios, então eu sempre vou usar IBA, imagem principal e imagem secundária. IBA vocês viram no primeiro episódio e agora imagem secundária e principal vocês também viram bem superficialmente ali no primeiro, mas hoje eu vou explicar melhor e mais a fundo e totalmente para vocês o conceito de imagem principal e secundária. E lembrando que no final desse episódio a gente vai produzir uma peça usando somente o Darken, usando somente o blend do episódio, que é o Darken, e logicamente os ajustes necessários para fazer com que esse blend seja perfeito, beleza? Vocês vendo todos os episódios e vendo esse seriado aqui, vocês com certeza vão parar de usar somente o Multiply e o Overlay e vão começar a criar, ter muito mais criatividade, porque quanto mais você produz com coisas diferentes, mais você tem criatividade, isso é fato. E você vai começar a criar coisas novas usando os blends, todos os 27 blends que eu mostrar para vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembra, fica até o final para você ver a criação da peça usando o Darken. E, por favor, comenta aqui embaixo, ou comenta onde você puder comentar, enfim, compartilha com alguém que você acha que tem que ver esse vídeo, né, esse episódio e essa série. Isso tudo, lógico, se tiver disponível para você compartilhar. E vamos pro Photoshop, vamos pro Open na Massa, que eu tô louco para mostrar para vocês o resultado que eu consigo trazer com o Blend Darken, beleza? Vamos lá pro Photoshop. Bem-vindo aqui no Photoshop, você simplesmente vai ver um monte de bolinha, um monte de letra e tudo mais e pode até ficar assustado, mas calma que é tudo muito simples, eu vou explicar minuciosamente para vocês tudo que vocês precisam saber sobre esse blend. E é o seguinte, a primeira coisa que eu quero reforçar para vocês é que o Blend Darken faz parte de um grupo de blends que tem como objetivo escurecer a sua composição, tá? Ele escurece a sua composição. Então, essa informação que eu vou passar para vocês já vai te ajudar e muito, já vai te deixar 10 passos à frente de quem não sabe disso, não tem noção disso. Por quê? Na hora de fazer uma peça, ou um banner, ou uma composição, a primeira coisa que você tem que entender antes de usar um blend é qual é o objetivo da sua peça. O objetivo da sua peça é tornar tudo mais claro, é tornar tudo mais escuro. Ah, Fábio, mas é muito estranho, eu não penso isso. Eu vou fazer uma peça, peraí, eu vou tornar tudo mais claro? Vamos lá, eu vou dar um exemplo mais simples ainda.
Vamos supor que a gente queira fazer uma peça sobre o verão. Ah, eu quero fazer uma peça sobre o verão, quero usar uma foto de uma praia bem top, aquele solzão rachando, as pessoas ali tomando sol, bebendo cerveja, água de coco e tudo mais, aquele marzão azul top. Beleza, o que eu vou fazer? Qual que é a predominância da minha imagem? É clara ou escura? Obviamente que é clara. Então, o objetivo da minha peça é tornar tudo mais claro, é deixar tudo mais claro, porque é uma peça de verão, cara. É uma peça onde eu quero mostrar o sol para a pessoa, entendeu? Então, quando eu for usar algum blend naquela imagem, eu preciso e eu já vou saber, se eu vou usar se eu quero tudo mais claro, tudo mais intenso, eu vou usar um blend que deixe tudo mais claro e mais intenso, tá? Intensidade é uma palavra um pouco ambígua aqui nesse caso, porque intensidade aqui, às vezes você consegue dar intensidade a uma coisa com um blend de cor do grupo escuro, tá? Então vamos usar a palavra brilho. Eu quero dar mais brilho para minha peça? Óbvio que eu quero, porque é uma peça de verão, cara. Verão, solzão brilhando, aquela pele daquela mulher tomando sol brilhando, aquele cara ali jogando futevôlei brilhando, sabe? A areia branquinha brilhando e tudo. Então eu quero que a predominância da minha peça seja mais brilho. Ah, Fábio, mas tem uma parte do mar ali que eu quero deixar escura. Por que eu quero deixar escura? Porque eu quero dar um contraste com o mar, entre o mar e a areia. Eu quero deixar o mar mais escuro para esse contraste aumentar. Bacana demais, cara, você pensar em contraste, muito massa. Naquela área específica, você sabe que para escurecer aquela área, você precisa usar um blend do grupo escuro. Só que usando um blend do grupo escuro naquela área não vai tirar a predominância clara do seu banner, da sua peça. Por quê? Continua sendo uma peça de verão, mas em pontos específicos que você precisa escurecer, olha que legal, você não vai precisar mais ir na sorte, você vai saber que existe um grupo de blends que escurece a sua imagem para você. Então você vai ali, vai colocar um brush bacana ali, vai pintar ali aquela área do mar, e vai colocar um blend darker, ou darken, ou multiply, ou color dodge, enfim, você vai escolher um blend onde você vai intensificar a escuridão daquela área, entendeu? Agora, eu quero fazer um banner ou uma composição de Halloween. Qual que é a predominância de um banner do Halloween? Escuridão, sombrio, aquele ar sombrio, entendeu? Aquela penumbra, aquela coisa mais escura. Então você sabe que a predominância, se você for usar blends, for mesclar algumas coisas, alguns objetos ali, você predominantemente vai usar blends do grupo escuro, porque você precisa escurecer a sua imagem, você precisa usar coisas mais escuras naquela composição, certo? Ah, Fábio, mas o monstro que tá no meu banner tá segurando uma tocha, e a tocha tem fogo, e eu quero deixar aquele fogo mais intenso, eu não quero usar um blend escuro nele. Claro que não, para você deixar o seu fogo ali, o fogo daquela tocha daquele monstro mais intenso e dar um clarão diferente na sua imagem, naquela área do fogo específica, você vai saber que para dar aquela intensidade você precisa ir nos blends que intensificam a claridade. Então é muito simples, com essa informação você já deixa de usar o blend aleatoriamente e começa a usar ele conscientemente, de que se eu quero escurecer, se eu quero predominantemente o escuro na minha composição, eu provavelmente, tá? Não é uma regra, mas provavelmente vou usar blends do grupo escuro. Se eu quero clarear a minha composição, provavelmente eu vou usar blends da cor clara. Lógico, ressalvados aí as exceções, tá? Essas áreas específicas em que você precisa escurecer ou clarear em determinadas peças, entenderam? Então vamos lá, o Darken faz parte desse grupo de blends escuros e ele serve para escurecer a sua imagem. Tudo que for escuro na sua composição, na composição que você vai usar o blend, tudo que for escuro,
o blend vai manter aquela área da imagem principal, tá? Eu vou explicar para vocês no exemplo 2 a diferença entre imagem principal e secundária. Ah, mas isso aí é fácil, Fábio, de saber. Bem, era para ser fácil se o Photoshop não decidisse isso para você em alguns momentos. E é exatamente isso que ele faz com o Darken. O Darken, quem decide qual é a imagem principal ou secundária não é você, é o Photoshop. Por isso que na hora de escolher uma imagem para usar o Blend Darken, você precisa saber dessa informação, porque você pode sim controlar isso. Mas se você não souber disso, quem vai controlar isso para você vai ser o Photoshop. E muitas vezes você vai usar o Darken sem saber o que você está fazendo e vai dar uma coisa estranha. Você vai falar, uai, não estou entendendo isso aqui não. É porque você não soube usar ou escolher uma imagem principal, beleza? Então vamos lá, o Darken funciona com base no brilho das imagens. Quanto menos brilho, como eu falei, mais ela vai aparecer. Quanto mais brilho, mais ela vai ser ocultada, tá? Pela IBA. E o que é IBA? Ah, Fábio, o que é IBA? Você falou IBA e o que é IBA? Cara, se você não sabe o que é IBA, você tem que ver o episódio 1. Eu vou explicar, eu vou falar aqui de novo, mas veja todos os episódios. Isso aqui não é um seriado daqueles que você vai ver qualquer episódio, em qualquer ordem, e você vai saber de tudo. Você vai saber de 95% das coisas. Mas um detalhezinho ou outro, você vai ter que ver todos os episódios para saber, beleza? E esse é um deles. A IBA nada mais é do que a imagem com o blend aplicado. Então, nesse caso aqui, dessa imagem aqui, qual que é a IBA? A IBA é a faixa vermelha. Aqui, ó, a faixa vermelha, eu sempre vou colocar ela vermelhinha aqui para identificar qual é a IBA, tá? A IBA é a faixa, é a layer, é o objeto na qual eu apliquei o Blend Darken. E ela tá acima de todas essas bolinhas que vocês estão vendo aí. Aqui, todas as layers das bolinhas estão aqui, ó, da 0 até a 36, na verdade até 86 que estava aqui. Mas enfim, todas as bolinhas estão abaixo. Por quê? Porque o blend funciona de cima para baixo, sempre, tá? O blend não funciona de baixo para cima. Essa faixa aqui não vai afetar em nada essas layers de cima, só as layers de baixo, tá? Então, se eu subisse todas as bolinhas para cima da faixa, não ia acontecer nada, não ia aparecer nada que ia ficar diferente, tá? Então, eu coloco, quando você vai aplicar um blend, a primeira coisa que você tem que fazer, coloca a imagem, coloca a sua IBA, a imagem com blend aplicado, acima das outras imagens que você quer mesclar, tá bom? Então foi isso que eu fiz, coloquei a faixa aqui e você pode ver até que se eu pegar essa faixa aqui e arrastar ela, se eu arrastar ela aqui para baixo, você pode ver que as bolinhas têm cores normais, não tem nada de transparência nelas nem nada. Quando eu coloco a imagem em cima delas é que muda. Por quê? Porque tem um blend aplicado aqui nessa imagem. Essa imagem aqui é a minha IBA, beleza? Bem, falado aqui o que é IBA, vamos lá. Você percebe que quanto menor o brilho das imagens, mais ela aparece, mais a imagem aparece. Conforme ela vai chegando perto do número aqui da IBA, ela vai desaparecendo quando entra em contato com a nossa faixa, que é a nossa IBA, certo? E por que isso acontece? Cara, eu costumo falar que o Darken, ele é o blend mais invejoso. Darken eu vou colocar aqui, ó. É o blend da inveja, cara. Por que é o blend da inveja? Porque o Darken, ele não deixa ninguém que brilhe mais que ele aparecer, cara. Ninguém. Se você tem um brilho maior que o brilho dele, da IBA, a IBA vai desaparecer, vai dar um jeito de desaparecer com essa área aqui, entendeu? Aqui você pode ver que quando entra em contato, quando a bolinha com brilho maior que a IBA entra em contato com a IBA, ela some aqui, ó. Aqui você não consegue ver nada, você não consegue ver o contorno da bolinha. Por quê? Porque o brilho dela é 86 e o brilho da nossa IBA é 78. Então, quando o brilho de alguma coisa, de alguma área da sua imagem é maior que o brilho da sua IBA, a IBA vai ocultar aquela área, porque nada que brilha mais que ela vai aparecer, beleza? Agora, quando você pode perceber que conforme o brilho vai diminuindo, o 75 aqui é quase 78, é quase, mas não é 78, tá? Então, o que acontece? Ela aparece, pouquinho, mas aparece.
mas o 78, a IBA chega e fala assim, cara, meu brilho ainda é maior que o seu, então você não representa um problema para mim, entendeu? Você é 75, eu sou 78, então pode aparecer um pouquinho. Aí, o que ela faz? Deixa ela aparecer só um pouquinho, só um pouco, não aparece demais. 71 já aumenta, já começa a aparecer mais, 63 mais, 49 mais, 36 mais ainda, porque, porra, meu blend, meu brilho é 78, cara, você é um bosta, você tem 76 de brilho, você pode aparecer o tanto que você quiser. Agora, esse cara aqui, 0, é o preto absoluto, é o 100% preto aqui, ó, é a cor 100% preta, tá? Essa cor 100% preta, em todas as áreas 100% pretas da mesclagem, ela vai aparecer 100%. Ela não vai dar nem um espacinho para IBA. Você pode ver que aqui aqui você consegue ver a faixa vermelha passando aqui. E aqui você não consegue ver nada. Nada. Por quê? Porque isso aqui não tem brilho nenhum. É o brilho 0. É a cor... É o preto absoluto, é o preto 100%, entendeu? Então, essa cor aqui não tem brilho nenhum. O 78 aqui, a faixa vermelha olha para ele e fala, cara, você pode aparecer por completo, porque você, na verdade, você precisa aparecer, cara. Porque como você não tem brilho nenhum, você não representa absolutamente nenhum risco para mim. Então você pode aparecer o tanto que você quiser, tá bom? Agora esse carinha aqui não pode aparecer porque ele brilha mais que eu. Esse aqui pode aparecer um pouquinho, porque o brilho dele, ó, tá quase igual ao meu. Se chegar a passar aqui, já não aparece mais. Mas como tá menor ainda, eu deixo você aparecer. E assim sucessivamente. Todos aparecem conforme o brilho é menor do que o da IBA, tá? Agora, uma coisa é... Você precisa saber que quando a gente cuida só de cores assim, é muito fácil. Porque uma cor sólida só tem um ponto de brilho. Agora imagine uma foto de uma floresta, onde algumas árvores estão em contato com o sol, algumas árvores estão na sombra, algumas partes são claras, outras escuras. Tem centenas, milhares, milhões de pontos de brilho e sombra. Você não consegue saber qual que é o brilho exato. Igual aqui eu sei que é 78. Ah, Fábio, peraí, antes de mais nada, como que você sabe que o brilho dessa cor aqui, dessa vermelho, é 78? Simples, é só você vir aqui, ó, em Windows, se você não tiver o painel informação aqui, tá? Você vem em Info aqui, ó, Info, aí você vai abrir esse painelzinho aqui, informação, tá? Você vem aqui aqui, quando você abre o painelzinho, você já consegue ver os valores ali. Esse HSB aqui significa Hue, saturação e brilho, tá? Então, quando você vem, só de abrir esse painel e vir com o mouse em qualquer lugar, você vai ver ali, ó, o brilho, ó, o B ali, 100%, porque o branco absoluto tem 100% de brilho, o preto absoluto tem 0% de brilho, aqui, ó. Deixa eu até diminuir aqui para vocês verem melhor. Ó, o preto absoluto tem 0 de brilho, ó lá, 0%. Aqui, como que eu sei que tem 78 de brilho a faixa vermelha? Se eu for aqui na faixa vermelha, ó lá, 78 de brilho. Aqui tem 36 de brilho, tá? Aqui, 49 de brilho. Aqui, 63 e assim sucessivamente. Para você saber o brilho da sua imagem, basta você ou de uma área ou de uma cor específica. Ah, a imagem é, por exemplo, igual você falou, é de uma floresta e eu quero saber qual é o brilho daquela área ali exato. Você vai aqui no Info, vai com o mouse lá, que ele vai falar, ó, aquele ponto exato daquela área é com brilho tanto. Entendeu? E aí você vai saber se sua IBA tem o brilho maior ou menor que aquela área. Você vai saber se é aquela área que você quer que apareça, é interessante você ir lá e verificar qual que é o brilho daquilo ali. Porque aquilo ali só vai aparecer se o brilho for menor do que o brilho da minha IBA, tá? Se for maior, cara, não vai aparecer. Tá bom? Então é isso. O brilho você vê dessa forma. Ou também, e como que eu faço para aumentar o brilho dessa foto? Dessa faixa aqui. Eu não quero 78, eu quero aumentar agora. Como que eu faço? Bem, você vem aqui, clica nela, né? Clica na sua faixa, vai aqui na layer. Você pode, como ele é um shape,
você consegue ver que é um shape, uma forma, porque tem esse quadradinho aqui, ó. Quando tem esse quadradinho aqui, ele é um shape, você consegue editar ele, tá? Você consegue editar os pontos dele aqui, ó, igual, você pode fazer o que você quiser aqui, tá? Quando tem esse quadradinho. Quando tem esse quadradinho, basta você apertar aqui 2 vezes, e aí vai abrir o Color Picker aqui, né? E você vai ver aqui, ó, o brilho 78. Eu quero mudar, quero pôr 80, tudo bem, pus 80. Eu quero pôr 90, tudo bem, opa. Apago tudo, ponho 90. Beleza, e olha que interessante, quando eu coloquei 90, vou apertar o OK aqui, esse aqui que tinha 86 e que não estava aparecendo, olha só que legal, agora ele aparece um pouquinho. Por quê? Porque eu alterei o brilho da minha IBA, de 78 eu coloquei 90 e 86 é menor que 90. Então agora que o meu brilho é maior que o seu, você pode aparecer um pouquinho, porque você não representa perigo para mim. Beleza? Bem, esse foi o primeiro exemplo do Darken que eu tenho para vocês, e já com isso aqui, cara, eu tenho certeza que vocês já conseguem usar o Darken de um jeito totalmente diferente, beleza? Vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo, eu coloquei aqui 2 faixas vermelhas e 2 gradientes iguais. Cara, mas por que você fez isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Vou explicar para vocês. O exemplo 2 é o seguinte. Eu quero falar para vocês aqui, eu quero explicar para vocês aqui o conceito de imagem principal e de imagem secundária. Nesse caso aqui, a imagem, como que funciona a imagem, como que é essa escolha de imagem, né? Imagem principal, imagem secundária, que acontece? O Photoshop, quando você vai usar o Darken, tá? Isso aqui é sempre, tudo que eu tô falando aqui é em relação ao Darken, tá? É o blend do episódio. Então, tudo que acontece aqui no Darken, o Photoshop vai, primeiro, ele vai identificar as imagens que estão sendo mescladas. Geralmente, a gente mescla 2 imagens, tá? Pode ser que, claro, a gente use várias imagens abaixo da IBA para todas elas serem mescladas, igual a gente fez nas bolinhas. Tinham 7 bolinhas e a nossa IBA era a faixa vermelha, que estava acima de todas elas. Então todas elas foram afetadas pelo blend, pelo Darken, beleza? Mas aqui no caso, mas geralmente quando é com cor é diferente. Quando é com foto, se a gente usar mais de uma foto para a gente ter essa mesclagem, a gente acaba tendo que fazer mais mesclagens conforme as layers vão sendo adicionadas. Por quê? A imagem de cima se você usar o Darken na imagem de cima, ele vai afetar a imagem de baixo. Só que a imagem, a terceira imagem, ela tem que aparecer. E para ela aparecer, a segunda imagem também tem que ter um blend. Então vai ser blend sobre blend sobre blend, então vira uma bagunça. Então, esquece essa bagunça e é o seguinte, quando você for usar um blend com imagens, tente usar apenas 2 imagens. 2 imagens, uma sobreposta à outra para usar o blend, senão vai virar bagunça, entendeu? E às vezes você nem vai conseguir. É uma hierarquia louca demais, mas se você parar para pensar nessa hierarquia, você vai entender que é muito simples. É muito mais fácil você usar 2 imagens ao invés de várias outras. Por quê? Principalmente no caso do Darken, por quê? Porque você consegue controlar melhor o que vai ser a imagem principal e o que vai ser a imagem secundária. Então sempre que eu for fazer alguma mesclagem aqui com imagens, eu vou fazer apenas com 2 imagens, tá bom? E eu aconselho que vocês façam o mesmo. Como que o Photoshop vai escolher a imagem principal e a imagem secundária do blend Darken? Porque é o Photoshop que escolhe. Você vai escolher a imagem que você quer usar, certo? Certo. Você vai escolher as 2 imagens que você quer usar, certo? Certo. Só que você, por exemplo, você escolheu uma imagem com vários pontos escuros e outra imagem também com vários pontos escuros. Qual que vai ser a principal? A que tem mais pontos escuros. E quem define quem tem mais pontos escuros é você, no seu olho? Não, é o Photoshop. Porque às vezes no seu olho você pode ver aquela imagem e falar, cara, essa imagem é mais escura que aquela outra. Só que ela não é. Só que com o cálculo do Photoshop de cores, o Photoshop fala, cara, você está enganado. Aparentemente o que você está vendo ali pode parecer que é mais escuro, mas a outra imagem tem mais pontos escuros do que a que você acha que tem, entendeu? Esse é um cálculo que o Photoshop faz. Então por isso que eu fiz esse exemplo aqui e deixei exatamente igual,
Porque nesse caso aqui, a minha IBA sempre vai ter que estar acima, certo? A minha IBA sempre vai estar acima da imagem, da segunda imagem. E a minha IBA, geralmente, eu busco que ela seja a imagem principal. Por quê? É a imagem que eu vou aplicar o blend e se ela for a imagem principal, eu tenho um pouco mais de controle sobre ela. Porque se eu precisar de mais brilho nela, eu consigo mexer só nela. E eu vou ver o blend sendo alterado ali em tempo real. Tá bom? Então sempre que você for escolher duas imagens para mesclar, veja bem, preste atenção. Quando você vai usar o Darken, eu aconselho que você use imagens como imagem principal, uma imagem preto e branco. Por que preto e branco? Porque o preto tem muitos pontos escuros, então consequentemente ela vai ser a sua imagem principal. A imagem principal é a imagem que você quer que apareça mais, tá? É a imagem que você quer dar destaque na sua peça. Então eu aconselho que no Darken, como o Darken, o objetivo dele é manter os pontos escuros da imagem intacto, o que eu faço? Uma imagem preto e branco, eu tenho certeza que os pontos pretos serão intocáveis, entendeu? Por isso que eu aconselho vocês que, como imagem principal, se você for usar o Darken, se você quiser esse tipo de efeito, você use uma imagem preto e branco. A imagem secundária pode ser uma imagem totalmente colorida, mas a imagem primária, a imagem principal tem que ser não, né? Eu sugiro que seja uma imagem preto e branco, tá? Porque ela, independente da ordem, se ela estiver em cima ou embaixo, ela vai ser o destaque. E é isso que eu quero mostrar para vocês. No exemplo 2.1, o gradiente é a minha IBA, tá vendo vermelhinho aqui? Aplicado Darken. O Darken tá aplicado no gradiente. E no meu exemplo 2.2, olha aqui, eu troquei, eu substituí, eu inverti. A imagem, a IBA, é a faixa vermelha. Ela está acima do gradiente. E veja bem, não mudou em nada. Por quê? Porque foi o Photoshop que falou, que determinou a imagem principal é o gradiente. Por que é o gradiente? Porque o gradiente tem mais pontos escuros do que a faixa vermelha. Então, independente da faixa vermelha estar em cima ou embaixo, independente da IBA ser a faixa vermelha ou o gradiente, nesse caso aqui, o ponto mais escuro, a imagem mais escura é o gradiente. Então, independente da ordem, a imagem que vai mais ser destacada vai aparecer e vai sofrer o blend, vai sofrer a mesclagem, vai ser o gradiente. Você pode ver que o gradiente, se eu colocar normal aqui, ele vai do preto pro branco. Então, quem sofre a mesclagem? O gradiente, porque o branco sumiu, ele sofreu a mesclagem, tá? Ele tá em cima e aqui se eu colocar normal, olha só, como a imagem, a faixa vermelha tá acima do gradiente e tá normal, não tem blend nenhum aqui, você não vai ver nada, porque ele tá sobreposto a outra layer. Agora, se eu coloco o Darken, olha lá, a outra layer ela aparece, tá? A outra layer simplesmente aparece. Por quê? Porque agora você está mesclando essas duas layers e o Photoshop definiu que o gradiente tem mais pontos escuros do que a faixa vermelha. Portanto, independente da ordem, o gradiente vai aparecer. Beleza? É exatamente isso. Então, vamos só recapitular aqui para a gente ir para o exemplo 3. O exemplo 2, a gente falou o seguinte. No exemplo 2, a gente viu que uma imagem principal é a imagem que a gente quer que apareça. É aquela imagem de destaque. A imagem de destaque é aquela imagem que você quer dar destaque na sua peça. Se você quer dar destaque a uma peça e usar o Darken, você tem que saber que a imagem principal tem que ser uma imagem mais escura. A imagem principal, no caso do Darken aqui, a imagem principal é o Photoshop que decide. O Photoshop é que vai decidir qual que é a imagem principal. Independente de você achar que a imagem que você escolheu tem mais pontos escuros que a secundária, se o Photoshop, nos cálculos dele,
perceber que não é, que a imagem que tem mais pontos escuros é a que você acha que não é a principal, você vai estar errado, cara. O Photoshop que vai definir qual que é a sua imagem principal, beleza? Então, eu aconselho que sempre que você for escolher uma imagem principal para usar o Blend Darken, escolha uma imagem preto e branco para ser a imagem principal, porque a imagem preto e branco tem muito mais pontos pretos do que a sua imagem provavelmente secundária, que vai ser uma imagem colorida, cheia de cor e tudo mais. Cheia de cor é igual a cheia de brilho, cheia de preto é cheia de é igual a menos brilho, tá? Menos brilho na imagem. Então, escolha uma imagem preto e branco para ser a imagem principal e, cara, tenha certeza que vai ser legal demais usar o Darken como blend, beleza? Agora, o que é a imagem secundária? É a imagem secundária é sempre a imagem que você quer apenas usar como efeito. Vamos dizer assim, é sempre a imagem que vai dar o tom da mesclagem, ou do blend, né? Ou do blend. O tom do blend. Por exemplo, se eu aqui no exemplo aqui, ó, nesse exemplo 2 aqui, você pode ver qual que é o tom do blend aqui. O tom do blend é esse vermelho aqui, ó. A gente tem o gradiente que vai do preto ao branco e o tom do blend, a mesclagem, o efeito é deixar o quê? É deixar esse gradiente do preto pro vermelho. Por quê? Porque ele substituiu o branco, porque o branco tem um brilho maior que o vermelho, tá? Ele substituiu o branco pelo vermelho. Simples assim. Entenderam? O Photoshop definiu, essa é a imagem principal, então essa imagem é que vai sofrer com um blend. O que tem mais brilho vai desaparecer, o que tem menos brilho vai permanecer. Simples assim, tá bom? Então esse é o exemplo 2. Imagem principal é a imagem que você quer que apareça, imagem secundária é a imagem que vai dar o tom do blend, tá? E agora, gente, chegou a hora da gente fazer o quê? Fazer a nossa peça, cara. E o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que eu escolheria sempre uma imagem preto e branco para fazer a minha composição com o Blend Darken. E olha aí, a imagem que eu escolhi é de uma noiva abrindo aí a janela com essas cortinas e tudo mais. E aí, o que eu pensei aqui na hora? Eu pensei o seguinte, cara, bem, essa noiva aqui, deixa eu deletar isso aqui para não me atrapalhar. Bem, essa imagem é o seguinte. Essa imagem tem alguns pontos interessantes. Aqui é totalmente preto. É um preto absoluto, 100% preto, tá? Conforme vai passando, vai chegando para o centro, vocês percebam que vai ficando mais cinza. Vai ficando mais cinza. E isso me lembra, sabe o que? O exemplo 2, que aqui é preto absoluto, tá? Aqui é um preto absoluto. Conforme vai andando, vai ficando branco, mas entre o preto absoluto e o branco existe uma infinidade de tons de cinza, tá? E aqui é basicamente isso. Me fez lembrar, essa imagem me fez lembrar esse exemplo, tá? Porque conforme vai andando do preto, o gradiente vai passando do preto pro branco, o vermelho vai tomando, vai invadindo as cores aqui. Lembra do primeiro exemplo? O que aconteceu com o primeiro exemplo? Conforme o preto vai ficando mais claro, o vermelho vai aparecendo mais, tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Conforme o preto aqui vai ficando mais claro, até chegar aqui no branco absoluto, o vermelho ou a imagem secundária vai aparecendo mais e mais e mais. Entenderam? Aqui vai ficar completamente oculta a imagem secundária. Por quê? Porque o Darken mantém as partes pretas, as partes escuras da imagem, porque o objetivo dele é manter a imagem escura, tá? E na parte branca, a imagem secundária vai aparecer. Por quê? Porque essa parte aqui da imagem tem o brilho de 100% praticamente, porque é um branco absoluto. Ou seja, tudo que for abaixo de 100%, o Darken vai fazer com que apareça aqui, ó. Por quê? Como aqui é 100%, eu não preciso me preocupar com o que vai aparecer, porque nunca vai ter um brilho maior que o meu. Se o brilho da imagem principal, que é essa imagem aqui, é maior do que o brilho da imagem secundária,
o Darken permite com que o brilho da imagem secundária apareça. E aí ele desaparece com esse brilho aqui, dando espaço para a imagem secundária. O objetivo dele é manter as áreas escuras. As áreas claras pode aparecer, cara, pode deixar. Meu objetivo é escurecer a imagem, é manter tudo escuro aqui. Agora essa parte clarinha aqui, desde que o brilho da imagem secundária seja menor que o brilho dessa área aqui, pode aparecer tranquilamente, beleza? Vamos ver qual que é o brilho dessa área aqui, dessa imagem. Vem aqui no painel Info. E aqui, ó, com a minha setinha eu já consigo, deixa eu apertar aqui na minha IBA. Bem aqui, é a IBA, mas eu ainda não apliquei, tá? Eu não apliquei aqui, tá normal, tá? Então aqui, ó, aqui o B aqui, o Bzinho aqui, ó, 0%, ou seja, realmente que é um preto absoluto, tá? Conforme eu vou andando, ó lá, vai aumentando, ó, 1%, 2, 5, 4, 9, 14, 15, aí aqui já volta pro zero de novo, aqui já é, ó, 69, ou seja, aqui eu já sei que se a minha imagem secundária tiver um brilho de, por exemplo, 60, ela já vai aparecer nessa parte aqui. Porque o brilho da minha imagem principal é 69 aqui, ó, 69, 71 aqui. Então, nessa área aqui, se o brilho da minha imagem secundária estiver ali em torno de uns 50, 40, ela vai aparecer aqui. Agora, se o brilho da minha imagem secundária for 80, 90, ela não vai aparecer aqui, ela vai continuar oculta, tá? Ela só vai aparecer aqui se a imagem tiver o brilho menor que o brilho da imagem principal. Agora aqui, olha aqui. Aqui o brilho é 99, cara. É 99, 98, 97. Então aqui eu tenho certeza que a minha imagem secundária não tem um brilho maior que 99. Então eu sei que ela vai aparecer aqui. Porque se o brilho da minha imagem secundária é menor do que 99, ela vai aparecer aqui. Porque não vai representar um perigo, né, para o Darken. O brilho dela é menor, então tá tudo certo. Já a noiva volta a ser escura aqui, ó, o brilho é 0%, 1%. Então aqui eu tô salvo. Essa parte da noiva aqui, eu sei que a minha imagem secundária é muito mais clara. Então o Darken vai cuidar para que isso aqui não desapareça, mantenha-se intacto, tá? Porque o brilho aqui é muito baixo. E o objetivo do Darken é deixar as áreas escuras intactas, tá bom? Vamos ver qual que é a imagem secundária aqui. Essa é a minha imagem secundária. A minha imagem secundária eu fiz questão de pegar uma imagem bem clara, com muito brilho, mas tendo o cuidado para não ter um brilho tão forte assim, tão intenso para ser 100%. Por exemplo, aqui ó, eu sei que o brilho aqui é 93, ó lá, 93%. Você lembra que aqui, ó, vou pôr uma transparência aqui só para você ver o negócio. Ó, aqui é a área da minha imagem principal, que eu acho que vai aparecer a imagem secundária. Por quê? Porque aqui a minha imagem principal tá com brilho quase 100%, lembra? 99%. Já a minha imagem secundária, olha aqui, tem áreas da minha imagem secundária que nessa parte aqui tem um brilho de, olha lá, 74%, 41%. Então tá muito abaixo de 99%. Então eu tenho certeza que essa área aqui vai aparecer. Então vamos aplicar aqui o efeito para a gente ver se realmente vai dar certo. Ó, primeiro, vamos pôr 100% aqui. Bem, essa é a minha IBA. Eu sempre tento fazer com que a IBA seja a imagem principal. Eu escolhi essa imagem sabendo que ela seria a imagem principal por ter mais pontos escuros. Então, eu fiz tudo conscientemente. Eu tenho certeza que o Photoshop não vai olhar para mim e falar assim: não, você está enganado. Essa imagem é mais escura que essa. Eu tenho certeza que ele não vai fazer porque ele não é burro. Essa imagem é mais escura que essa aqui. Então, vamos lá, vamos aplicar aqui o Darken. Olha que sensacional, gente. Olha que massa isso aqui. Agora a gente sabe que o Darken manteve todas as áreas escuras da minha imagem principal e as áreas claras da minha imagem principal deram espaço para a minha imagem secundária. Olha que sensacional que fica isso aqui, cara. Aí, obviamente, tem alguns retoques aqui. Por exemplo, o véu aqui, esse véu aqui, ó, a parte desse véu aqui
tinha um brilho muito alto, por isso que ela desapareceu e deu espaço para a imagem secundária. Só que aqui eu posso alterar, eu posso mudar isso aqui. Como? Eu posso adicionar, eu posso apagar, por exemplo, a imagem secundária daqui e deixar a imagem primária principal prevalecer. Por exemplo, eu venho aqui na imagem secundária com a minha borracha mesmo, venho aqui e apago, ó, vou apagando de leve, tá? Não vou fazer assim, vou apagando de leve aqui, ou eu posso usar aí uma opacidade de, vamos pôr aqui 20%, e ó, vou apagando porque como é um véu, eu sei que também ele tem uma transparência. Ah, Fábio, você tá indo até aqui, por quê? Olha aqui eu consigo ver que tem um pedaço de véu aqui, ó. Então, eu vou apagando aos poucos aqui para dar o efeito do véu, cara. Olha lá. Eu consigo ver que funciona, ó. Vou fazendo funcionar. Onde eu não quero que seja oculto, né? Eu vou adicionando mais cor aqui, ó. Eu sei que tem o véu até aqui, eu vou adicionando aqui, apagando a minha imagem, tá? Até ficar do jeito que eu gosto. Fábio, mas não é muito arriscado, cara, você apagar a imagem e depois se você precisar, cara, você simplesmente apagou a sua imagem. Você apagou a sua imagem secundária. Cara, se você pensou isso, você tá absolutamente certo. Porque eu diria que é uma irresponsabilidade minha tá fazendo isso, apagando a minha imagem secundária. Porque se depois eu resolver que ficou ruim e quero modificar, quero alterar, não dá mais. Então o que eu posso fazer nesse caso? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, até acabar tudo, até voltar ao normal, tá? A minha imagem sem esse ajuste, beleza, voltou, apliquei. Quando eu tenho essa dúvida em como eu vou fazer para dar certo, eu vou o quê? Duplicar essa imagem, tá? Esse aqui é uma imagem secundária, uma cópia, vou ocultar essa aqui, porque se eu fizer alguma cagada nessa aqui, eu tenho a imagem secundária original aqui para me salvar. Tá bom? Então eu vou vir aqui, vou deixar ela aqui e talvez eu poderia apagar ela aqui da forma com que eu estava fazendo para a gente conseguir mostrar o véu, apagar essas partes aqui, ó, por exemplo, essa parte que tá quase entrando aqui na noiva aqui, é a flor. Eu não quero essa parte aqui, com certeza eu quero isso aqui desse jeito, entendeu? Para mostrar o corpo dela certinho. Então, mas eu não vou usar a borracha para isso. Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer para melhorar isso sem ter que apagar a minha imagem. Vamos lá. Eu sei que para o Darken ele manter a minha, eu sei que para ele manter a minha imagem principal precisa ter as áreas que eu preciso manter da minha imagem principal, precisa ter um brilho maior do que o brilho da imagem secundária. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso ou aumentar o brilho da minha imagem principal nessas áreas que eu quero que apareça, ou diminuir o brilho da minha imagem secundária nessas áreas que eu quero que não apareça. Entendeu? Então, ó, como a minha imagem principal ela vai dar espaço para a imagem secundária só nas áreas que o brilho é muito elevado da minha imagem principal, eu vou simplesmente chegar aqui e fazer o seguinte: eu vou diminuir o brilho dessa imagem principal usando o Levels. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer testes aqui. Usando Levels, tá? Você vem em ajustes aqui e vem em Levels, tá? Ou você vem aqui, ó, nessa paradinha aqui e vem em Levels aqui, ó, Levels. Ou você vem em Window, vai em ajuste e tudo mais. Eu gosto de vir por aqui porque eu já tô acostumado, tá? Então eu vou lá em Levels e vou clicar nessa setinha aqui de baixo, tá? Quando eu clico nessa setinha, esse efeito, esse ajuste aqui refere-se somente à layer de baixo. Se eu tiro essa setinha daqui, tudo que está abaixo desse ajuste vai ser afetado. Então eu só quero fazer esse ajuste na imagem principal. Então eu venho aqui e coloco essa setinha aqui para manter essa regra, entendeu? E aí eu vou vir aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escurecer a minha imagem principal. Eu quero ter mais pontos escuros aqui para a imagem secundária não aparecer, tá bom? Por quê? Se a imagem primária aqui
tem um brilho menor do que a imagem de baixo, ela não deixa a imagem de baixo aparecer, porque ninguém com um brilho maior que a imagem principal aparece, tá bom? Então vamos lá, eu vou chegando o branco pra cá, ou na verdade não, na verdade eu vou chegando aqui, tá? O do meio, eu vou fazendo aqui os meus ajustes, ó, aqui, beleza, ó, show de bola. Tá, agora o que eu fiz aqui? Cara, mas meu Deus, Fábio, que ficou mais estranho, ficou um filme de terror isso aí. O que você fez? Beleza, eu fiz o quê? Eu fiz aparecer as áreas que eu quero que apareça na tela, na imagem, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a minha máscara, tá? Quando eu crio uma layer de ajuste, ele cria a layer de ajuste mais uma máscarazinha. Essa máscarazinha aqui é para você controlar as áreas que você quer que esse ajuste afete ou não, tá? Então o que eu faço? Sempre que eu faço um ajuste desse aqui, eu aperto na máscara e aperto Ctrl I. O que ele fez? Ele simplesmente inverteu a máscara. Ele voltou a aparecer tudo do jeito que estava. Só que agora eu vou revelar as áreas na máscara, usando aqui o brush na máscara, eu vou revelar as áreas que eu quero que esse ajuste apareça. E lembrando, o ajuste, olha aqui, o ajuste ele revela completamente essas áreas que eu quero revelar, tá? Então, Ctrl I, inverti e agora com o brush, com B, que é o brush branco, para revelar é o branco e para ocultar é o preto. Por isso que aqui tá tudo oculto, tá? É o preto. Agora com o branco aqui, com o brush branco, eu posso vir aqui e colocar uma opacidade de 20 ou de 10 e ir levemente apertando aqui para ir aparecendo o meu véu. Olha lá que louco, cara. Olha que massa. Vai aparecendo o véu da noiva aí. Consigo manter todas as áreas que eu quero aparecendo, tá? Ó, de leve, sempre bem tranquilo, bem de leve, sem grosseria, tá? Se eu apertar aqui e fizer vou 100% logo para aparecer tudo logo, ó lá, vai ficar do jeito que tava a máscara, vai ficar tudo preto, um filme de terror. Agora dessa forma não, dessa forma eu consigo ir, ó, com 20 aqui de opacidade, eu consigo ir de leve, fazendo com que algumas áreas da imagem principal fique mais escura que a imagem secundária e com isso a imagem secundária não invada essa imagem principal, entendeu? Lógico que depois a gente vai ter que fazer ajustes, porque senão vai ficar parecendo que ela tá cheia de mancha, tá? Ó, beleza, aqui tudo certo. Essa parte do véu aqui ficou muito massa, gostei muito. Aqui é o seguinte, aqui depois eu vou poder até apagar. Aqui eu não quero que essa rosa apareça aqui, entendeu? Ela tá muito atravessada. Aqui também, ó. Aqui são partes que eu posso realmente apagar da minha imagem secundária, tá? Porque eu não vou usar essa parte aqui também, ó. Ao invés de colocar muito preto aqui para ficar muito escuro, poderia ficar assim, beleza, mas não, eu não quero. Eu quero essa luz aqui, essa claridade da cortina que eu gostei. Tá? Então vou deixar essa claridade aqui, deixar essa claridade aqui também e depois eu vou apagar sim a minha imagem secundária, tá? Como eu fiz uma cópia aqui, eu tenho segurança que se eu apagar eu posso voltar depois com a cópia e fazer de outro jeito, mas a princípio eu sei que eu posso apagar, que eu vou ter um resultado bem bacana. Bem, olha só, gente. O resultado que eu queria pro meu véu aqui, pro véu da minha noiva aqui, já tá... Deixa eu só clarear um pouco, ó. Como o branco aqui, ele vai revelando a máscara toda preta, então o ajuste que eu fiz aqui, eu ocultei ele todo, porque eu pintei a máscara inteira de preta, e com o brush branco eu fui revelando as áreas que eu queria revelar do ajuste, certo? Então, com o branco eu vou revelando, e com o preto eu vou ocultando novamente. Então, essa área aqui, eu exagerei no branco, eu aperto ali o brush preto, eu aperto o X para trocar de lado o branco com o preto aqui. Se tiver outra cor aqui, Fábio, se tiver um vermelho, o que eu faço? Eu venho, aqui tá com escala de cinza, mas beleza. Se tiver um vermelho ali, o que eu vou fazer? Eu vou... Peraí.
a máscara é com escala de cinza. Enfim, se tiver outra cor aqui, ó, outra cor amarela aqui, por exemplo, amarelo, eu tava mudando aqui na máscara, por isso que tava escala de cinza. Se eu colocar outra cor aqui, eu quero preto e branco logo, aperta a tecla D. Tecla D gira, vira isso aqui preto e branco, tá? Ah, mas eu quero inverter, eu quero branco e preto, X, o X inverte, tá bom? Então vamos lá, fiz isso tudo só para explicar isso para vocês, mas beleza. O D, apertei o D aqui para ficar preto e branco, o branco tá revelando e apertei X para vir com preto para ocultar novamente. Por que que eu tô ocultando? Porque ficou muito escuro isso aqui. Ficou muito exagerado, essa parte aqui ficou muito exagerada. E aí eu posso ir fazendo, lógico, eu devo ir fazendo os meus retoques, tá? Não posso deixar de qualquer jeito. Aí ó, volto pro branco, vou revelando um pouco mais, ponho até uma opacidade menor, ponho 10, vou revelando um pouco mais, tá? Ó, essa parte aqui do braço, por exemplo, eu sei que eu posso colocar muito preto aqui, que essa continuação tá toda escura, então aqui não vai ficar tão estranho, tá? Beleza, você fez todos os retoques que você quis e não quer mais fazer porque corre o risco de começar a manchar, por exemplo, assim, o vestido da mulher e tudo mais, ficar estranho. O que que eu vou fazer? Agora que eu tenho certeza do que eu quero, eu posso apagar determinadas áreas da minha imagem secundária, sem problema, tá? Que eu vou ter um resultado bem legal. Então, feito isso, eu venho aqui na minha imagem secundária, venho aqui no E, que é a borrachinha, e vou colocar uma opacidade de 100% e vou apagar essas áreas da imagem secundária, porque para não ficar tão artificial, para não ficar para não ficar essas falhas aqui, tá vendo? A cortina eu quero que ela apareça por inteiro. Então aí, ó, essas partes que eu sei que tá aparecendo umas flores que não deveriam aparecer no vestido dela, aqui ó, por exemplo, essa parte aqui, eu posso ir ocultando não, né? Apagando mesmo, com a borracha eu tô apagando essas partes, ó, olha aqui. Posso apagar isso aqui é legal deixar, porque o véu, como é transparente, mostra mesmo a flor lá atrás, só que ela tá invadindo um pouco aqui, ó. Beleza? Beleza? Cara, é isso, olha que legal. Essa parte aqui é da imagem principal, posso apagar. Ah, você tá apagando a imagem? O que é isso? Cara, ajustes, cara, refinamento. Isso aqui você pode fazer o que você quiser, desde que fique bom. Você prefere com risco assim ou sem o risco, cara? Eu prefiro sem o risco, então eu vou apagar o risco, entendeu? Aqui, ó, essa parte aqui da cortina, eu venho aqui na imagem secundária e vou apagar essa parte aqui que tá comendo a cortina aqui, ó, não precisa. Ó, essa parte aqui de baixo também tá invadindo essa parte aqui do vestido dela. Posso apagar. Essa outra aqui tá tudo bem, porque o véu é transparente, tá mostrando lá atrás. Só se tiver muito estranho que eu apagaria. Essa parte que eu vou apagar também, porque esse aqui não é o véu, é a cortina. É um pedaço da cortina. Então apagar. Aqui, ó, essa parte aqui, eu sei que é a cortina, então apaguei. E é isso, cara. Olha que legal que ficou a nossa imagem somente usando o Blend Darken. Beleza, Fábio. Você não usou só o Blend, né? Você fez um ajuste aí e tudo. Lógico, porque como eu sei que o Blend Darken funciona de acordo com o brilho da imagem, eu posso ajustar a imagem principal colocando mais brilho ou menos brilho nela. Isso vai determinar o que será oculto ou revelado. Cara, olha isso, as pessoas não pensam nisso, as pessoas só clicam no Darken e quer que o negócio funcione de uma vez. Mas se você conseguir ajustar o brilho das imagens, você consegue com que o Darken funcione perfeitamente. Muitas vezes se você apertar no Darken e ver, você vai falar, não ficou bom, mas só vai ficar bom se você ajustar, entendeu? Se você não ajustar, não vai ficar bom mesmo. Então é interessante que você pense nesses ajustes. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu posso até melhorar isso aqui, colocando um pouco mais de preto aqui, porque aí, ó. Aí eu sou bem cuidadoso com esses
retoques, tá vendo? Eu não gosto de deixar tanta falha assim. Mas aqui, cara, já estaria bom. Já tá legal, entendeu? Não precisa disso tudo. Agora, o que tá faltando aqui, cara? Tá faltando um equilíbrio nessas cores. O que eu gosto de fazer, cara? Existem várias e várias coisas que você pode fazer para equilibrar essas cores, esses pontos escuros e claros das suas imagens, para manter tudo no mesmo nível, entendeu? Existem várias coisas. Uma das coisas que eu amo fazer é usar o Curves, que é acho que é o efeito de ajuste, é o ajuste que eu mais uso, tá? Eu venho aqui no Curves e vou dar eu vou diminuir o preto, eu vou deixar o preto dessa imagem mais opaco, tá? Um preto não tão forte assim, eu vou deixar um preto mais apagadinho, não tão preto absoluto mesmo, entendeu? Vou deixar ele um pouco mais assim. O Curves é o seguinte, nada mais, nada menos do que mexer nos pontos de brilho, de saturação, nos pontos de luz e sombra. É bem basicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bem basicamente mexer na luz e sombra dos canais RGB da sua imagem, tá? Aí você pode mexer aqui no canal vermelho, no canal verde e no canal azul. Mas aqui não vem ao caso, a gente não precisa fazer isso. O RGB, o geralzão, é que pra gente importa aqui. Deixa eu colocar aqui um pouco menos, bem, ó. Vou deixar dessa forma, tá? Você já consegue ver, ó a diferença. Ó a diferença. Eu já dou um aspecto de uniformidade em tudo. Por quê? Porque eu fiz um efeito aqui global. Eu não fiz, ó, você não vê a setinha aqui para baixo que tá afetando só a imagem de baixo. Eu afetei todas as layers que está abaixo desse ajuste aqui. Então, todas as layers que estão abaixo desse Curves aqui vão ser afetadas por esse efeito, por esse ajuste, e vai ter esse equilíbrio, porque quando você equilibra os tons de uma cor, a intensidade, a saturação dos elementos das imagens, você consegue transformar isso em um equilíbrio legal. Entendeu? Você consegue equilibrar isso através da saturação, através do contraste. Eu tô tirando um pouco aqui do contraste dessa imagem, das duas imagens, né, no mesmo nível, para ter esse equilíbrio, entendeu? Se eu tirasse muito o contraste dessa imagem aqui, se eu fizesse assim, e aqui eu colocasse outra Curves aqui e fizesse, por exemplo, o contrário assim, cara, nitidamente não presta, não dá pra você falar que isso aqui fica bom, entendeu? O contraste está totalmente errado um do outro. Agora, quando eu faço um contraste uniforme, eu mexo em um só ajuste para tudo, eu consigo encontrar esse equilíbrio nas imagens, tá? E aí fica a minha imagem. Agora, claro, a falta de cor dá uma sensação de que ela não tem vida, não tem saturação, entendeu? Então o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou tirar um pouco de saturação da minha imagem secundária, porque ela está muito colorida e isso pode estar tá causando um certo desconforto. Ela tá me causando um certo desconforto. Eu vou vir aqui e vou vir em Hue Saturation, tá? Nesse ajuste aqui, e vou colocar aqui a setinha para baixo para pegar só a minha imagem secundária, e vou aqui em Saturation, vou diminuir um pouquinho, só um pouquinho. Eu não preciso diminuir tanto, tá? 26 aqui, 20, 21. Bacana. Ó, olha só, gente, a diferença. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá vendo? A cor aqui tava muito viva e a cor da imagem principal não é tão viva assim. Por ser preto e branco, já tem um tom mais sombrio, mais escuro, tá? E aqui atrás não, nessa imagem secundária tava viva demais, a saturação tava muito forte. Então eu tirei um pouco de saturação, ficou um pouco mais apagadinho, deixa eu até tirar mais. Ficou um pouco mais apagadinha, mas o objetivo não é tirar tudo, entendeu? O objetivo é realmente ter esse contraste. Tipo, a noiva tá aqui dentro do quarto, quando ela abre a cortina, ela vê uma nova realidade, ela vê uma nova vida, ela vê uma nova alguma coisa. E o novo é diferente do velho, cara, obviamente, é a coisa mais óbvia do mundo, mas o novo é diferente. Se o antigo é o quarto aqui, a noiva preto e branco, quando ela abriu e vê algo colorido, cara, esse é o objetivo da peça. Ela
ela ver flores, ela ver cor do lado de fora desse quarto, beleza? Cara, basicamente isso. Bem, para completar, eu vou colocar a marquinha do Deckflix aqui, como se esse fosse o cartaz, tá? Do meu filme, do episódio. Blend Darken. Show de bola. É isso aí. Bem, eu acho que é isso. A gente pode mexer muito mais nessa peça. Na verdade, eu posso colocar uma cor aqui. Eu posso colocar, por exemplo, vamos vir aqui no Curves. Colocar um amarelo, cara. Eu quero colocar um tom amarelado, por exemplo. Por que eu falei amarelo e vim aqui no azul? Porque o amarelo é o oposto do azul, tá? Se eu vier aqui do azul para baixo, eu vou conseguir uma cor mais amarelada, tá? Eu quero mais ou menos isso mesmo. Mas eu não quero um amarelão, tá? Eu quero um laranja. Então, eu ponho um amarelo, aí eu vou lá no tom vermelho e coloco um pouco de vermelho, tá vendo? Ó. Ah, Fábio, mas como que você faz isso? Como que você sabe que pro lado você vai conseguir o vermelho e pra baixo você vai conseguir o amarelo e tudo mais? Isso aí, cara, você tem que pegar o Curves aí e ir fazendo os testes. No decorrer dos episódios eu posso explicar, e inclusive terão blends que eu vou usar muito mais o Curves, e aí sim eu posso explicar um pouco mais, tá? O que eu tô mostrando aqui, tentando mostrar pra vocês, é basicamente o seguinte: vocês podem e devem fazer os ajustes de vocês, façam os ajustes todos depois que você aplicar um blend para ele ficar perfeito. Olha só, você pode ver que aqui tá perfeito, você não consegue ver, você não tá vendo nenhuma imagem sobreposta à outra aqui, tá tudo certo, cara. A janela tá aberta, as flores estão aparecendo, a noiva tá aparecendo, o véu que é transparente, tá mostrando o outro lado da janela também. Enfim, tá tudo perfeito. Por quê? Porque eu ajustei. Se eu tivesse usado somente o blend, apertado um botão, usado o darker e é isso, teria ficado péssimo, porque não é assim que funciona. Agora, se você ajusta, se você faz os ajustes necessários, fica exatamente assim, perfeita a sua peça, e você começa a usar blends que você jamais teria usado em outra situação. Beleza? Pessoal, esse foi o episódio Darken. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais desse blend, e eu espero que vocês acompanhem toda a série para vocês entenderem de uma vez por todas todos os blends, ajustes e como eles funcionam, tá? É extremamente necessário para quem é designer, para quem mexe no Photoshop e para quem quer entrar nesse mundo maravilhoso, beleza? Um forte abraço para vocês, nos vemos numa próxima. Valeu!